Vamos agora à cronologia de alguns elementos importantes dessa história. 9 de novembro de 2022. Foi nessa data que o general reformado e então secretário executivo da presidência, Mário Fernandes, segundo a PF, criou o Planejamento Punhal Verde e Amarelo em arquivo Word. Aliás, ele foi impresso no Palácio do Planalto nesse mesmo dia pelo Mário Fernandes e foi levado até o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do então presidente Jair Bolsonaro. O documento detalha planos de ação coletiva armada contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, além de um quarto alvo não identificado. Esse texto se divide em 4 tópicos. 1. Demandas de reconhecimento operacional. 2. Demandas para preparação e condução da ação. 3. Demandas de pessoal. E 4. Condições de execução. Essa é só a primeira página que vocês estão vendo na tela, as outras vocês vão ver mais adiante. Os 3 primeiros tópicos listam, entre outros subitens, alguns que vocês estão vendo aí. Locais de frequência e estadia de Moraes, o efetivo, as armas e os equipamentos de segurança pessoal do ministro, estimativas de baixas resultantes da eventual ação e de tempo de preparação e execução dela. Vamos passar para o próximo? Também se registra aí efetivo, armas e equipamentos para realização da ação, incluindo coletes balísticos, celulares, munições, pistolas, fuzis, metralhadora, granadas, lança-granada, lança-rojão. Tá tudo aí. Entre os subitens do 4º tópico, que é esse aí que vocês estão vendo, condições de execução, há referência ao monitoramento em curso das atividades de Moraes. Esse monitoramento, aliás, em outras páginas do relatório, ele está rastreado pela PF. Quer dizer, a PF encontrou um monte de provas de que essa turma estava monitorando o Moraes. Fez análise das trocas de mensagem entre essas pessoas, cruzou dados de localização, etc. Então você vê ali no último item que está aparecendo nesse print, aspas, os REC, que são os trabalhos de reconhecimento operacional, já estão em curso, com dificuldades relativas principalmente ao comboio de segurança do alvo e os protocolos de segurança que o mesmo já vem adotando há algum tempo. Fecho aspas. O que isso está mostrando? Que, olha, já estamos monitorando o Moraes, porque você tem um monte de outras provas que confirmam o que ele está dizendo no planejamento, só que há dificuldade, porque o Moraes tem uma equipe de segurança, tem um comboio ali, tem protocolos que ele já vem adotando há bastante tempo. Então, uma ação contra ele, seja para prender, para sequestrar, para matar, etc., encontra barreiras. Vamos para o próximo. O item seguinte mostra a natureza dessa ação planejada, ao citar tiros, munição e ou explosivo. Embora não mencione que os disparos seriam feitos contra Moraes, porque em tese poderiam ser usados para furar a bolha, como o próprio plano chama, da sua segurança pessoal e sequestrar o ministro. Mas a interpretação de que o plano visa o assassinato do Moraes se reforça, com a alternativa que está indicada ali de envenenamento, relacionada inclusive ao cumprimento da missão. Então eu vou ler para vocês, aspas, algumas possibilidades já foram levantadas para a ação principal. Entretanto, ainda são necessárias avaliações quanto aos locais viáveis, condições para execução, entre parênteses, tiro a curta, média ou longa distância, emprego de munição e ou artefato explosivo, possibilidades de reforço, a PF, Polícia Federal, e proteção do alvo, bem como a intervenção de outras forças de segurança. Outra possibilidade foi levantada para o cumprimento da missão, buscando com um elemento químico e ou biológico o envenenamento do alvo, preferencialmente durante um evento oficial público. O nosso REC, que é o time de reconhecimento operacional, também está levantando as condições para tal linha de ação. Então vocês vejam aí a gravidade desse planejamento que foi criado por um secretário do Bolsonaro e impresso no Palácio do Planalto e ainda levado ao Palácio da Alvorada, residência do então presidente. É de uma gravidade imensa, evidentemente, por mais que a missão não tenha sido, felizmente, cumprida. Embora, claro, tem muita gente aí reacionar, queria mais que se cumprisse, etc. A gente tem que manter aqui a bola no chão, por mais críticas e eventualmente divergências, até morais, que a gente tenha determinadas autoridades.
Então, vamos aos itens seguintes. Eles tratam de Lula e Alckmin sob os codinomes Jeca e Joca, respectivamente, indicando também um plano de assassinato, já que cita envenenamento do presidente e aponta que a neutralização do vice extinguiria a chapa vencedora. Só confunde o atual partido do Alckmin, trocando PSB por PSDB, que é a legenda em que o Alckmin ficou conhecido. Então vamos ler ali junto comigo. Aspas. Na análise realizada, também foram levantados outros alvos possíveis, cuja sensibilidade no momento e suas respectivas seguranças pessoais não restringem tanto a uma ação de neutralização. Jeca, considerando a vulnerabilidade de seu estado de saúde, seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química / remédio que lhe cause um colapso orgânico. A sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a, dependendo da interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos três poderes, sob a tutela principal do PSDB. Joca, considerando a inviabilidade do 01 eleito, por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Muito bem, então você tem aí essas possibilidades de neutralização, de envenenamento, obviamente com indicativo, pelo menos, de assassinato ou de uma vulnerabilidade de saúde em que a pessoa envenenada ficasse. Então você tem aí elementos para configurar uma eventual tentativa de homicídio. Claro que se essa ação fosse levada a cabo, mas o planejamento dela está literalmente impresso. Muito bem. Aí você tem mais um quarto alvo, né, o quarto alvo, além do Moraes, do Lula e do Alckmin, que não foi identificado. Ele é membro da esquerda radical, abro aspas, Juca como eminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo, a sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Então, esse é o resumo do planejamento Punhal Verde e Amarelo, que foi assim descrito pela PF. Um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para executá-lo em uma operação de alto risco. Essas foram as palavras da PF. 12 de novembro de 2022, teve a reunião na casa do general Braga Neto, vice da chapa do Bolsonaro em 2022. Participaram o tenente-coronel Mauro Cid, o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Segundo a PF, o planejamento operacional para a atuação dos kits pretos, que são esses militares aí das forças especiais, foi apresentado e aprovado nessa reunião. Aí veio 18 de novembro de 22. O Braga Neto, ali perto do Palácio Alvorada, disse a apoiadores, o presidente está bem, recebendo gente, não tem problema nenhum. Mostramos o vídeo aqui outro dia. Vocês não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês. Tem que dar um tempo. 8 de dezembro de 2022. Mário Fernandes, lembrando, é o general reformado que era secretário do Bolsonaro, no governo dele. Mário Fernandes indica em mensagem enviada a Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, ter conversado pessoalmente com Jair Bolsonaro. E os dados do controle de acesso confirmam que o Mário Fernandes esteve no Palácio da Alvorada no próprio dia 8, chegando às 17 horas e saindo às 17h40. Quer dizer, o tempo ali de uma conversinha. A julgar pelo relato do Mário Fernandes, o então presidente Bolsonaro disse a ele que 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente eleito Lula, do Lula como presidente eleito, não seria a data limite para qualquer ação contra o resultado eleitoral. E que essa ação poderia acontecer até 31 de dezembro. Quer dizer, não precisa ser até o dia 12, de repente ainda dá depois e tal. Pela mensagem, é isso que se depreende. Fernandes avalia que, caso muito tempo seja esperado, o golpe pode restar frustrado, pois a partir de 20 de dezembro, o comando militar seria passado para militares indicados pelo eventual governo do presidiário, palavra que ele usa para se referir ao Lula. Então ele estava apontando que, se demorar, vai ter dificuldade, porque aí os militares vão ser do governo Lula, etc. Vamos ver a mensagem. Não vou ler ela toda, mas ela aparece aí na tela. Quem quiser depois no corte pode pausar para ler ou pegar o relatório e as nossas descrições nas matérias em um antagonista. E amanhã na Cruzoé vai ter uma cronologia detalhada. Então tá aí. No mesmo dia 8, em mensagens subsequentes, o Mário Fernandes relata que... Vamos passar a produção. Relata que está agindo diretamente junto às forças, atuando para orientar tanto o pessoal do agro quanto caminhoneiros que estão no quartel-general. E no final, Fernandes pede a Cid que leve o assunto a Bolsonaro, a fim de que o governo atue para segurar a PF. E como é que a Polícia Federal
descreveu essa mensagem no relatório. Que ele fez isso notadamente para evitar que eventuais ações do Poder Judiciário atinjam os manifestantes golpistas presentes no acampamento. Essas foram palavras do relatório da PF sobre essa mensagem, em que o Mário Fernandes, secretário do Bolsonaro, está pedindo ali para o Mauro Cid para avisar o presidente para segurar a PF, para não deixar que ela cumprisse ordens ali contra os manifestantes. Então vocês estão vendo aí a mensagem. Volta para mim. Em resposta, Mauro Cid informa que levará a questão a Bolsonaro e que o então presidente está esperando para ver os apoios que tem. Eu considero essa mensagem muito importante aqui do ponto de vista histórico. O Mauro Cid reconhece o curto tempo para a consumação de um golpe sem maior conturbação, afirmando que teria que ser antes do dia 12, mas com certeza não vai acontecer nada até lá. Vamos ver a mensagem. Tá aí. Reparem aquela primeira, segunda, terceira, quarta frase. Ele, que é o Bolsonaro, espera para ver até onde vai, ver os apoios que tem. Quer dizer, o Bolsonaro está esperando para ver os apoios que tem, para decidir qual vai ser o rumo. Essa mensagem, volta para mim, produção, ela mostra o quanto o Bolsonaro alimentou toda essa turma com a sua falta de desestímulo, com a sua omissão, para dizer o mínimo. Estou nem falando aqui da teoria do domínio dos fatos, de uma atuação, de uma resposta que ele deu a essas pessoas, embora haja de indicativo de reunião com o Mário Fernandes. Estou falando que o Bolsonaro está esperando. O Bolsonaro deixou essa gente articular, tramar, monitorar, etc., sem qualquer tipo de atitude que desestimulasse esses comportamentos. E o próprio ajudante de ordens dele diz, não, ele está esperando para ver os apoios que tem, etc., na comunicação direta com uma figura que estava pregando abertamente um ato golpista, nas mensagens, naquilo que estava sendo articulado. Então vamos para 9 de dezembro de 2022, o dia seguinte a essas mensagens. O que aconteceu? Aí é interessante. O Jair Bolsonaro rompeu o silêncio de semanas em que ele estava desde a derrota eleitoral para o Lula e falou aos seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. O então presidente, Bolsonaro tinha perdido, mas ainda estava na presidência, manteve no ar, esse é o meu ponto, a hipótese de ação coordenada com as Forças Armadas, justificando a demora com a explicação de que decisões que dependem de outros setores, aspas, são mais difíceis e devem ser trabalhadas, fecho aspas. Então essa fala condiz com a avaliação feita na véspera pelo Mauro Cid, de que o Bolsonaro está esperando para ver até onde vai, para ver os apoios que tem. Ele tá dizendo, vocês vão ver, que certas ações que dependem de outros setores são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Então, tudo se fecha quando a gente tem os elementos. Não estou falando aqui de questão criminal, estou falando do episódio. Então vamos assistir ao primeiro trecho do vídeo que eu recuperei do baú e pedi para legendar. Pode soltar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Viva! Amém. Glória a Deus! Silêncio! As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição, que são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo.
Repare que ele estava falando para apoiadores que defendiam uma atuação das Forças Armadas. Então, quando ele diz, não se pode isolar essa frase. Quando eu me respondo, se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança. Quer dizer, se algo der errado nesse sentido, de não conseguir o apoio das Forças Armadas para a atuação, no sentido que os apoiadores esperavam, é porque ele perdeu a liderança. Não é uma coisa assim de eu me assumo a responsabilidade pelos meus erros durante o meu governo, não é nada disso. É naquele contexto. A gente vai voltar com mais trechos desse discurso do Jair Bolsonaro e concluir essa cronologia com a mensagem do dia seguinte do Mário Fernandes a respeito desse pronunciamento, para, enfim, fazer a nossa análise de todo esse imbróglio, de todo esse episódio. Dando continuidade à nossa cronologia, eu estava mostrando trechos do discurso de Jair Bolsonaro em 9 de dezembro de 2022, quando ele rompeu o silêncio depois da derrota eleitoral, semanas depois. Então mostrei o primeiro trecho, agora vamos ao segundo trecho. O Bolsonaro, nesse trecho seguinte, posou de injustiçado, falou genericamente em absurdos e buscou a cumplicidade dos apoiadores, dizendo que, aspas, nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, fecha aspas. Ele não legitima o resultado, se refere apenas ao que, aspas, foi anunciado pelo TSE, fecha aspas. Vamos assistir. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu saísse aqui, tudo seria deturpado. Tudo seria distorcido. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. Sejam educados, gente. O povo não cala a boca. Nós estamos lutando, quando falo nós, sou eu e vocês, pela liberdade até daqueles que nos criticam. O Brasil não precisa de mais leis. O Brasil precisa que suas leis sejam efetivamente cumpridas. Nós temos assistido, dia após dia, absurdos acontecerem aqui em nossa pátria. Pois é, vamos entender que o pretexto de todo esse pessoal para manter no ar uma hipótese, ou para aqueles que estavam dando rumo ao planejamento, o pretexto eram todos os elementos passíveis de crítica do Poder Judiciário, etc. Então, isso que o Bolsonaro fala, que o Brasil precisa efetivamente cumprir as leis, é também uma narrativa utilizada para legitimar na cabeça dos outros, tá? Porque o Bolsonaro não fala isso abertamente. A atuação das Forças Armadas. Então o Bolsonaro falou das Forças Armadas, ele como chefe das Forças Armadas, a decisão de outros setores devem ser trabalhadas, etc., porque o Brasil precisa efetivamente cumprir as leis. Então, assim, fica no ar essa narrativa de que se ninguém está cumprindo a lei, as Forças Armadas precisam entrar no jogo para cumprir as leis. Era isso que estava em vigor naquela turma bolsonarista que ainda cogitava alguma ação contra o resultado eleitoral. E a gente sabe que, apesar de todos os problemas das autoridades, das decisões, dos votos, etc., um golpe de Estado, uma volta ao regime militar, a uma ditadura, não é a solução devida. Mais adiante, o então presidente lembra a reunião ministerial em que apontou, referindo-se ao judiciário, como era fácil o país virar uma ditadura. E a fala seguinte do Bolsonaro coloca o destino nacional nas mãos do que ele chama de povo, que é uma definição vaga que parece incluir apenas os seus apoiadores, já que ele substitui o termo povo por vocês, ao apontar quem decide para onde vão ele próprio, as Forças Armadas. Ele fala assim, para onde vai as Forças Armadas? São vocês que decidem. A Câmara dos Deputados e o Senado. Então é como se a suposta vontade popular de ocasião, mesmo que expressa fora dos mecanismos constitucionais e eleitorais, tivesse maior poder que todas as instituições. E a gente sabe que não é assim. Vamos assistir. E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas, erramos.
não tivemos o devido cuidado para escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor. Agora vamos ver a mensagem que o Mário Fernandes, general e secretário do Bolsonaro, enviou ao Mauro Cid, ajudante de ordem do Bolsonaro naquela ocasião, em 9 de dezembro de 2022. Vamos colocar aí na tela, produção? Olha só, ele fala: Força Cid, meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara, que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Quer dizer, ele está dizendo que o Bolsonaro aceitou o assessoramento dele para romper o silêncio, embora ele tenha negado isso, que estava rompendo o silêncio, que estava falando coisas que ele já falava há bastante tempo, mas é o Mário Fernandes, o articulador do planejamento Punhal Verde e Amarelo, dizendo que o presidente aceitou o assessoramento dele. Pô, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara, todo mundo vibrando, transmite isso para ele. E aí falou em colocar ali pediu para transmitir, né, um texto de um caminhoneiro famoso que estava lá no QG há mais de 30 dias e que se emocionou, estava com a família, assistiu em loco as palavras do presidente e aí manda o texto e fala: se tu avaliar que é coerente, mostra pro presidente também, cara, força. Muito bem, essa é uma cronologia resumida de alguns episódios marcantes. A mais completa vai estar amanhã na edição especial da Cruzoé. A gente sabe que, Duda Teixeira, os assassinatos ou sequestros, etc., não se concretizaram. No entanto, na sua análise, não fica nítido que o Jair Bolsonaro teve a oportunidade de dissipar qualquer iniciativa nesse sentido e manteve no ar? Quer dizer, quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Sim, teve a intenção ali de realmente deixar as pessoas nesse estado de eu não sei o que eu faço, vamos esperar, né? O que o senhor manda, o que o senhor pode fazer? Então, foi uma confusão meio gerada por ele. Agora, esse vídeo dele falando para os seguidores dele ali no final de 2022, quando a gente assiste hoje, realmente eu acho que ele ganha um outro significado, né? Quando ele fala ali, olha, as Forças Armadas são o último obstáculo ao socialismo, quer dizer, ele está dizendo para as Forças Armadas impedirem a posse do Lula. Quando ele fala que as Forças Armadas têm que obedecer o povo e as coisas mudaram, ele está dizendo que as Forças Armadas devem deixar o papel constitucional delas e seguir aquilo que o povo está querendo, sendo que o povo é aquele pessoal que ele está conversando. Exatamente, né? E que estava acampado na frente do quartel, e que, repito, a gente tem que dizer o óbvio, não é a totalidade do povo brasileiro que estava na frente do quartel, que estava pedindo para as Forças Armadas agirem, mas para o Bolsonaro, o povo é aquela turma de apoiadores que está pedindo alguma coisa que interessa a ele. Outra coisa que ele fala assim, o que importa tem coisas que são mais importantes que a própria vida, né? Será que quando ele fala isso, ele está dizendo, instigando atos de violência? A hora que ele diz, olha, tem soluções que dependem de outros, a gente não pode fazer sozinho. Será que ele está falando ali das negociações para que todas as Forças Armadas entrassem juntos numa tentativa de golpe, né? A gente sabe que o Exército e a Aeronáutica foram contra, mas a Marinha topou. Então, assim, vieram novas coisas à tona, desde a Operação Veritatis, em fevereiro, no começo desse ano, até essa operação contra golpe agora. E a hora que a gente junta isso a esse vídeo de 2022, porque em 2022 a gente não se assustou tanto com esse vídeo, porque parecia uma continuação daquelas conversas no cercadinho do Bolsonaro, né? Mas realmente quando a gente junta agora tudo, parece que ela ganha um novo significado. Exatamente. E quando ele fala mais importante do que a própria vida, a liberdade, em todo esse contexto, quer dizer, as pessoas podem ouvir também e achar que ela tem que lutar até a morte, sabe? Que tem que pegar ali a sua arma e fazer alguma coisa, ou sem arma. Vamos lembrar que isso aí foi 9 de dezembro de 2022 e a invasão dos prédios dos três poderes com depredação veio em 8 de janeiro. Seguinte, a gente está falando aqui 9 de dezembro, 8 de janeiro, praticamente um mês depois. Quer dizer, as pessoas estavam imbuídas de um sentimento, de uma expectativa para algum tipo de ação. Essa ação não veio por parte das Forças Armadas e elas, frustradas, partiram para fazer a suposta justiça com as próprias mãos. Então esse discurso do Bolsonaro mostra como ele manteve no ar tudo isso. Ele é malandro o suficiente
para não dar uma declaração direta de defesa de um golpe de Estado quando está ali sendo filmado. Agora, todos esses elementos, o Duda foi trazendo de volta, cada um que eu fui apontando na introdução dos vídeos, mostram essa responsabilidade política e moral pelo clima que ficou nesse segmento mais radicalizado do bolsonarismo. E isso não resta dúvida da responsabilidade política e moral do Bolsonaro por manter esse clima, essa expectativa, esse estímulo a alguma coisa, a uma não aceitação do resultado eleitoral. Agora, como configurar isso como um crime, individualizando a conduta do presidente, aí a gente vai ter que acompanhar elemento por elemento e a gente gosta de fazer aqui tudo minuciosamente. Duda. E todos esses militares que foram abordados pelo Bolsonaro ou por esse governo nesse período, eles fizeram a própria conta, né? Do tipo, puxa, se for rolar um golpe, é melhor eu estar dentro. E esse golpe for bem sucedido, é melhor eu estar dentro, porque aí... Agora, se eu acho que não, que as instituições aí vão resistir, esse golpe não vai dar em nada, é melhor eu cair fora logo, né? Então, eles fizeram uma conta e aí, aparentemente, chegou em algum momento que realmente eles viram que a coisa não ia funcionar e abandonaram o barco. Ali, alguns reclamaram, né? Puxa, o Bolsonaro, ele não dá a última ordem, ele fica só esperando, tem essas queixas que aparecem, mas ali, uma vez que o Bolsonaro também abandonou a turma meio que desistiu e largou os projetos que eles tinham. E só é bom deixar claro que você tem algumas pessoas ali que estavam cobrando do Bolsonaro uma atitude mais rápida e o Bolsonaro esperando, avaliando o cenário, etc. Só que há reunião do Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas. Então o que aconteceu foi que os chefes das Forças Armadas, e eles deram depoimento para a investigação, isso é outra coisa que é preciso trazer de volta e que o relatório final da PF vai trazer, eles deram declaração de que eles falaram não. Uhum. Então, assim, o Bolsonaro, de fato, tentou articular, só que acabou não conseguindo, acabou ouvindo um não. Então, a espera dele era justamente por essa razão que ele alegou, dependendo de outros setores, as coisas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Ele estava trabalhando e quando ele faz a live, aliás, eu escrevi um artigo com todos os detalhes, quem quiser procurar vai ver. Quando ele faz a live de despedida, que ele pega o avião para fugir para Disney, ele fala justamente isso, ele dá essa justificativa, olha, precisa ter apoios, etc., como quem diz que não conseguiu reunir aqueles apoios, embora tenha tentado. Eu fiz uma análise comparada da live da despedida do Bolsonaro com a minuta que as autoridades chamam de golpista, que já tinha sido encontrada lá atrás. Eu fiz isso numa coluna do UOL. Se vocês colocarem live, despedida, Bolsonaro, minuta golpista, Felipe Moura Brasil, UOL, vocês vão encontrar um texto que mostra a transcrição. Depois a gente traz aqui essa live do Bolsonaro nessa mesma sintonia de quem estava tentando, de quem estava articulando, mas que não estava conseguindo outros apoios e sentiu que se tentasse alguma coisa sozinho não ia conseguir e tal, acabou achando melhor ir embora. Felipe, e houve essa conversa do Bolsonaro com os principais chefes das 3 Forças Armadas, mas vamos lembrar que essa turma também estava sob pressão dos seus subordinados, né? Tanto que o Freire Gomes, que eu acho que era o chefe do Exército, ele fala não ao golpe. Mas no fim a gente tem essa ação dos kids pretos, que não chega a se executar, né, em dezembro, mas a coisa está acontecendo ali, eles estão vendo as coisas, estão formando grupo no aplicativo de mensagens, que são integrantes do Exército. Então, imagina ali a confusão que foi nesse momento de dezembro. Exatamente. Aliás, aparecem umas outras figuras assim radicais na linha do Mário Fernandes, um militar chamado Velame, uma coisa assim, o sobrenome. Depois eu tenho que destacar a atuação desse, que ele prega até que haja uma reunião sem o pessoal que ele chama acima da linha da ética, que são alguns membros um pouquinho mais qualificados do governo, e ele fala assim, não, vamos reunir só a rataria. É a rataria do bolsonarismo que ele queria reunir. São esses reacionários mais aloprados, esses militares que gostam de brincar de James Bond. Né? Há uma troca vasta de mensagens no relatório de centenas de páginas da Polícia Federal. E a rataria, claro que não são os cabos, né? É tudo autograduado, a gente já com várias patentes aí, só que não são aqueles chefões que estão lá no topo das Forças Armadas. Né?
Exatamente. É bom deixar claro que tem comandantes das Forças Armadas que disseram não, e tem alguns militares que estavam pressionando o presidente e estavam, como disse o Mário Fernandes, atuando junto às forças. Quer dizer, tentando pressionar ali algumas outras figuras, mas não conseguiram resultado.